Paz do Senhor, veja bem, o texto está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então, quando olhamos para o mundo cristão, vamos perceber que existem mudanças constantes. Um exemplo, a igreja B, no ano 1970, a mesma igreja hoje, a igreja B, no ano 2025, as pessoas que viveram lá no ano 1970, essas mesmas pessoas vivendo hoje na igreja, no ano 2025, vão perceber que praticamente ficou só o nome da igreja. Durante esses anos, existiu várias mudanças. Sem dúvida, quem sabe algumas foi para o bem, baseado nos textos sagrados. Não vai alterar o ensinamento da palavra de Deus. Mas muitas mudanças se afastaram da palavra de Deus, se afastaram do princípio. É um exemplo. Existe igreja sabatista que evita pregar o quarto mandamento, que é o sábado, porque existem irmãos que são membros da igreja e estão trabalhando no sábado. Então, para evitar de gerar esse tipo de conflito, evita pregar aquilo que faz parte da doutrina da igreja, aquilo que a igreja acredita, aquilo que está na Bíblia, para não gerar conflito. E quando olhamos hoje para as condições de muitos que estão na igreja, então podemos classificar 3 pilares que geram fracasso, os mais velhos da igreja estranham a doutrina. Às vezes a pessoa continua na igreja, mas achando uma certa estranheza na igreja, porque não foi dessa forma que a pessoa aceitou a doutrina. Aí, com o passar dos anos, mudou, ou seja, a pessoa continua na igreja, mas de uma forma fria. Aí um outro ponto, os membros mais novos, eles não têm ensinamento. Isto, a igreja dificilmente prega aquilo que a palavra ensina, para evitar gerar descontentamento para os membros, prega somente aquilo que agrada. Também fica ali pessoas frias. Porque não consegue aceitar as mudanças. Os outros que são mais modernos, não estão tendo o ensinamento por completo da palavra de Deus. Aí fica vivendo aquela vida, vamos dizer assim, de mornidão. E hoje, também nos nossos dias, existem muitas informações. Um exemplo, a pessoa pertence à igreja A, mas constantemente estão ouvindo mensagem de outros líderes. E muitas vezes essa mensagem que a pessoa está ouvindo é totalmente oposta àquilo que a sua igreja defende. E muitas vezes a pessoa fica meio dividido. Fica um pouco com a igreja que é membro e outro pouco com as mensagens que estão ouvindo. E também hoje existe muitas críticas textual, praticamente de uma forma aberta, no YouTube e em outras redes sociais. Ou seja, a pessoa não tem um preparo para estar ouvindo isto. E acaba ficando assim, confuso. Não sabe se deve acreditar na Bíblia ou não. Quando olhamos na história do cristianismo, há alguns tempos atrás, e não muito longe, quem sabe aí, 40 anos, 50 anos, várias igrejas, quando ia separar os alunos para estudar teologia, existia uma classificação, mesmo que fosse membro daquela igreja, que fosse membro de uma outra igreja, mas tinha que ser batizado, tinha que ser um membro oficializado lá na igreja que ele estava.
E também existia um certo cuidado em falar em crítica textual, mas com ali, no longo do curso, falava, mas tinha ali pessoas preparadas, psicólogo, para estar acompanhando o aluno, para ver como que ele estava lidando com o estudo de teologia, baseado na fé que ele vinha ali na igreja, ouvindo simplesmente a mensagem ali no púlpito do seu pastor, e agora se deparando com um curso de teologia. Tinha ali pessoas profissionais, psicólogo, para estar ajudando e orientando as pessoas, orientando os seus alunos. Agora hoje não. A pessoa às vezes não pertence a nenhuma igreja, mas se quiser ouvir uma crítica textual, ele vai estar ouvindo abertamente. E às vezes a pessoa não tem nenhum preparo teológico para isso e está assistindo, está ouvindo vários tipos de debate. E isso realmente acaba gerando o quê? Muitas informações, e a pessoa sem preparo, isso gera frieza espiritual, gera uma mornidão espiritual através de tantas informações. Então, voltando. 3 pilares podemos classificar, que gera fracasso. As pessoas que têm mais tempo na igreja não estão contentes com a doutrina, porque no começo da sua fé não era assim. Os mais jovens vivem também uma vida de mornidão, porque são poucos os ensinamentos na igreja. E muitas igrejas nem têm ensinamento. É praticamente ali uma mensagem para agradar, para elogiar, e fica por aí mesmo. E depois do outro lado, muitas informações teológicas no YouTube e em outras redes sociais. E a pessoa não tem nenhum preparo teológico para isso. Um exemplo, no século XX, muitas igrejas não aceitavam que os seus membros tivessem rádio, ouvissem rádio e nem televisão. Ou seja, praticamente as pessoas ouviam a mensagem de quem? Somente do seu líder. No ano 1000 até o ano 1964, a Igreja Católica celebrava missa em latim, ou seja, isso no Brasil. Os brasileiros não entendiam nada. E com essa condição, né, o sacerdote celebrava missa em latim com as costas viradas para o povo. As pessoas chegavam sem entender e saíam sem entender. Então veja bem a diferença brusca do ano 1964. A partir desse ano que a missa passou a ser celebrada em português. Mas daí para trás era em latim. As pessoas não entendiam nada. Então isso gera ali um certo conflito. Antes praticamente isolada de todas as informações. E hoje muitas informações. E pessoas sem preparo e sem nenhum acompanhamento. Então é muito importante, nós que somos cristãos, temos que ter esse cuidado. E principalmente das lideranças da igreja. Enfim, independentemente das mudanças ou não, a mensagem de Deus, palavra de Deus, ela deve ser pregada em um todo, não simplesmente uma parte. Um exemplo, dificilmente você vai ouvir hoje um líder da igreja pregando no púlpito da igreja uma mensagem de adultério. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e o versículo 8, que diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério.
ou seja, baseado nas palavras de Cristo, né? Aqui, quem pode casar novamente é aquele que foi traído. Aí ele tem a opção, se quiser, pode casar novamente e permanecer na igreja. Agora, aquele que traiu, baseado pelas palavras de Jesus, né, se quiser permanecer na igreja, deve continuar solteiro, porque se casar, vai estar cometendo adultério. Isso para os membros da igreja, né, que já tem todo o conhecimento e, infelizmente, cair nesse fracasso. Então, dificilmente vamos ouvir uma mensagem dessa natureza, né? Normalmente, né, em muitas igrejas, não vai ensinar essa doutrina. Por quê? Existem muitas pessoas lá que vivem assim. E se for ensinar essa doutrina, cobrar essa doutrina, realmente vai trazer o quê? Descontentamento para muitas pessoas, e muitas pessoas podem até se afastar. Mas a Bíblia não muda. O que é adultério continua sendo adultério. Então, dificilmente vamos ver alguém na igreja trazendo ensinamento desta natureza. Também é o que está registrado em Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 8, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, não tem nenhuma chance. Todas as pessoas que viveram este pecado até o fim, sem se arrepender, diz o texto aqui, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, na segunda morte não existe nenhuma chance. E o texto aqui é bem claro que fala de fornicários. O que é fornicários? Uma relação sexual ilícita. Quando a pessoa é casada, aí é adultério, está o que? Adulterando o casamento, está mudando a forma do casamento, é adultério. Quando é fornicário, a pessoa pode ser solteira e vive nesta prática. Muda só o nome, um é adultério e a outra é fornicação, muda só a prática, mas o destino é o mesmo. Então, dificilmente também alguém vai ensinar doutrina desta forma na igreja, vai estar pregando uma mensagem dessa natureza na igreja ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque muitos vivem esta prática, né? E principalmente o jovem vive esta prática. E se for estar trazendo esse ensinamento, vai estar desagradando muitas pessoas. Mas, quando olhamos para os textos da palavra de Deus, vamos perceber que a palavra de Deus, ela era pregada independentemente se agradava a pessoa ou não. Porque hoje, quando nós olhamos numa forma total, numa forma geral, nas igrejas, sempre gosta de pregar o quê? Aquelas mensagens que agrada. Como, né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como também no Salmo 91, versículo 7, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Enfim, todos esses textos são texto verdadeiro, palavra de Deus. Só que muitos pegam de uma forma fora do contexto. Isso não faz nenhum sentido. Um exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 4, e o versículo 4 e o versículo 5. Aqui mostra, né, Israel, eles estavam em batalha com os seus inimigos. E no início da batalha, diz o texto aqui no
versículo 2, isto é, 1 Samuel, capítulo 4, o versículo 2. Quando iniciaram a batalha, diz o texto aqui, que aproximadamente 4.000 soldados de Israel morreram. E eles recuaram e conversaram entre eles. Mas o que está acontecendo de errado? Por que nós estamos perdendo a batalha? Perderam aproximadamente 4.000 soldados. E eles tiveram esta ação de buscar a arca de Deus. E buscar a arca de Deus, porque a arca de Deus, ela ali simboliza poder, tem poder. Deus prometeu estar ali na arca. Falava com o sacerdote, ou seja, com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote transmitia a palavra para o povo. Deus prometeu estar ali. Então o povo de Israel, esses soldados, nos dias ali do sacerdote ali, conhecia plenamente a arca poder, a arca presença de Deus, a arca onde estava ali as duas tábuas, o mandamento de Deus. Buscar a arca. E quando a arca chegou, diz aqui o versículo 5, que o povo de Israel, eles cantaram fortemente, com júbilo, em grande voz. Diz o texto que a terra estremeceu. E os seus inimigos, eles ouviram o louvor do povo de Israel, no qual seriam os filisteus. E eles temeram, falaram assim, olha, o Deus de Israel está junto com eles, está com o exército, está no arraial. Este foi o Deus que feriu os egípcios e que trouxe Israel até esta terra. Eles temeram. Só que entre eles buscaram força dessa natureza. Olha, não vamos abaixar a cabeça para Israel para não sermos escravos deles. E eles enfrentaram o povo de Israel. Aqui no versículo 10, diz o texto agora que na segunda vez, com a arca, diz o texto que morreu 30.000 homens. Então veja bem, simplesmente ter a arca não basta. Fica um texto fora de contexto. Não era só para Israel ter a arca. Não era só para Israel carregar a arca, não. Eles tinham que viver aquilo que Deus ensinava para eles daquele lugar. Eles tinham que viver aquilo que estava nas duas tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Simplesmente ter a arca fica um texto fora de contexto. Então é como hoje a pessoa, abrir a Bíblia no Salmo 91 e falar que Deus vai proteger. E citar versículos, Senhor meu pastor, nada me faltará. Citar versículo, Salmo 91, versículo 7, que 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não serás atingido. Ficar somente em palavras, não viver aquilo que a palavra ensina, fica texto fora de contexto. Então veja bem, amados, independentemente, se nós gostamos ou não da palavra de Deus, mas a palavra tem que ser pregada. E esta é a realidade. Todos os seres humanos, de uma forma natural, não gostam da palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela aponta as nossas falhas, corrige os nossos pecados, nos traz cobrança. E ninguém gosta de cobrança. Mas, independentemente se nós gostamos ou não, é muito importante entender palavra de Deus, palavra viva, palavra por excelência. E é necessário a cada momento vivermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Independente se alguém agrada ou não, se gosta ou não, mas a liderança da igreja, os pregadores da igreja, os pregadores da palavra de Deus, têm por obrigação, por responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor Deus. Um outro texto que está registrado em Oséias, no capítulo 4, e o versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei,
para que não seja sacerdote diante de mim, visto que tu esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecereis de teus filhos. Então aqui é a cobrança principal para o sacerdote. Por quê? O sacerdote não estava o quê? Ensinando a lei de Deus para o povo. E, pelo sacerdote não agir desta forma, o povo estava o quê? Sendo destruído. Então veja bem. Povo de Deus, ou igreja de Deus, sem a instrução da palavra, não parte, mas toda a palavra, toda a lei, o povo que não tem toda a lei e não vive toda a lei, como diz o texto aqui, é um povo destruído, um povo fracassado. E o maior responsável, como diz o texto aqui, o sacerdote, ou seja, a liderança da igreja, que está com esta responsabilidade de anunciar a palavra por completo, mas não anuncia, só anuncia aquilo para agradar o povo e agradar a si próprio. O texto aqui é bem claro. Tanto o povo quanto o sacerdote vão ser destruídos. Então, que cada um de nós, a cada momento, possamos procurar viver a palavra de Deus e nunca agir baseado nas nossas emoções para agradar a nós mesmos, porque infelizmente todo ser humano tem essa tendência pecaminosa que já está em si. É necessário se esforçar para cada dia corrigir essa tendência pecaminosa, viver na presença do Senhor Deus. Porque veja bem, na Bíblia existem 2 livros, que é o livro de Número, né, chamado de Bemidbar, isso mesmo, Bemidbar. O Número, na nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, Bemidbar, que quer dizer em deserto. Deuteronômio, aparece a palavra Dibarim, que quer dizer palavras. Então, Midbar, deserto. Divar, palavra. Aonde que é lugar de ouvir a palavra de Deus? No deserto, ou seja, um lugar onde não tem nenhum conforto, um lugar onde não tem nenhum tipo de algo que nos agrada, mas o lugar de ouvir a palavra de Deus é deserto. Como assim? Hoje, nos nossos dias, deixar de fazer a nossa própria vontade para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não nos traz conforto. Sempre vai gerar desconforto. Um exemplo, em Gênesis, no capítulo 12 e o versículo 1, lá quando Deus pediu para sair do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, para uma terra que Deus ainda iria mostrar para ele. Isso é um desconforto total. E Abraão, né, nessa caminhada, ele teve vários problemas, vários obstáculos. Mas ele estava o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Então isso prova, a palavra de Deus normalmente não nos traz conforto. E tem essa palavra sai, na Bíblia hebraica, vai aparecer a palavra ler lerá, site, no português. Isso está no imperativo, ou seja, é uma ordem de Deus. Não era uma opção. Se ele quisesse, ele ficava. E se ele quisesse, ele ia. É uma ordem de Deus. Então, veja bem, amados, palavra de Deus, ele é uma ordem de Deus. É necessário todos os dias nós estar num lugar aonde nós não gostamos, fazendo aquilo que não gostamos, para estar em obediência à palavra de Deus. Então nós temos que lutar todos os dias contra a nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa, para estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Porque do contrário, é aquilo que está registrado aqui em Oséias, no capítulo 4 e o versículo 6. O povo, eles foram destruídos, junto com o sacerdote,
Porque o sacerdote, o responsável em anunciar a palavra de Deus, não estava anunciando, procurando uma mensagem que agradava o povo e que agradava a si próprio. E todos eles foram destruídos, foram fracassados. E o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje. A mesma palavra do passado é a palavra de hoje. Então, muitas vezes, palavra de Deus gera desconforto, mas temos que entender que é a palavra de Deus e temos que aceitar. Dessa forma, a palavra nos garante vida e vida eterna. Que assim o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós, que mesmo sem querer, mesmo gerando desconforto, mas possamos ouvir a santa e a imutável palavra do Senhor nosso Deus. Aí, né, eu não sei o que você entendeu, né, o que você acha da palavra de Deus, o que você acha desta mensagem. Então você pode se sentir à vontade, né, e pode estar fazendo o seu comentário. Então que assim o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos e até lá.